Fala galera, graças e paz a você, seja bem-vindo a mais um podcast da Convenção Distrito Federal e nós estamos aqui com um convidado especial, fica ligado, o assunto de hoje a gente vai bater um papo sobre a teologia, a importância da teologia para a tua fé, para o teu ministério, para a tua vida e vai ter aqui um bom teólogo aqui, um mestre, fica ligado com a gente, já vai nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, Promessista DF, você recebeu esse link aí no YouTube, compartilha para todas as pessoas que você puder, nos ajuda aí, nos ajuda a compartilhar aí, nós queremos alcançar mais pessoas para a glória de Deus, que esse programa possa ser uma bênção para a tua vida, para o teu ministério, em nome de Jesus, fica ligado. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Nosso assunto aqui de hoje é a importância da teologia. Tem um convidado aqui na nossa casa. Quero que você fique ligado. Quero te apresentar aqui nosso irmão Edinho. Seja bem-vindo, presbítero Edinho. Amém. Seja bem-vindo, cara. Aqui a casa é sua. Muito bom receber você na nossa sala, na nossa casa. E eu espero que o bate-papo nosso aqui possa abençoar muito aí os irmãos, as irmãs que nos assistem, pessoas que acompanham, que de repente recebeu esse link, de repente nem está muito firmado assim na fé, mas que possa despertar uma curiosidade nessa pessoa através da nossa conversa aqui, em nome de Jesus, cara. Amém. Graça e paz, pastor. Paz, Sou muito irmão. feliz com o convite, agradecer aí esse convite que foi feito aqui, né? Para mim é uma honra estar aqui participando desse momento, né? Dessa caminhada cristã aí, juntamente com você e com os outros pastores, com os irmãos. Muito bom, Edinho. Edinho, a gente quer saber um pouquinho sobre a tua história, teu ministério. Fala um pouquinho pra gente aí como é que começou a tua história. Faz tempo que você é cristão, se é cristão de berço, se já faz tempo que está na promessa. Fala um pouquinho pra gente conhecer o pessoal. Sim, eu desde criança, né? Desde muito novo eu sou da Igreja Adventista da Promessa de Planaltina de Goiás. Que bênção. Né? Eu vi aquela igreja sendo construída, né? Pequenininha, mas eu vi sendo construída, né? Glória a Deus. Minha mãe, ela pediu a Deus aí que Deus desse uma casa perto da igreja para ela e pela graça de Deus ela mudou para lá, para onde a gente mora. E ela conta, né? Que estava construindo lá, estava morando lá e a igreja está sendo construída, ela não sabia. Olha que né? bênção. E aí quando ela olhou lá para frente que minha casa é bem próxima, né? Ainda Legal. hoje é bem próxima da igreja. Quando ela olhou para a igreja, tinha lá os irmãos em cima de um telhado construindo, né? Onde é que vai ser a igreja ali? Pertinho, né? Deus E uma abençoe. bênção de Deus que Deus deu para minha vida, né? E eu tô lá Bênção. desde então. Tive uns momentos rebeldes, como os Faz jovens parte, né? Da costumam caminhada. ter, mas graças a Deus o Senhor me reencontrou. Amém. Né? Glória a Deus. Buscou lá onde eu estava e Nome me de trouxe da Jesus. misericórdia dele. E o contato com a teologia, Edinho? Você se formou quando? Já fiquei sabendo que você já participou da faculdade da igreja, do seminário teológico, já está em uma outra formação também. Fala um pouquinho para a gente da vida acadêmica e tua, teu contato com a teologia, para a gente conhecer. Sim, é verdade, né? No início lá desse tempo rebelde que eu passei, vamos dizer assim, e eu me afastei da igreja, eu já era casado já nesse momento, né? E no início do casamento eu me afastei da igreja e minha esposa sempre orando por mim, minha mãe sempre orando por mim. E um belo dia eu chego do trabalho e eu lembro muito bem que estava passando um programa de outra igreja, de outra denominação, e era um estudo sobre o livro de Daniel. E esse estudo, eu sentei no sofá, né, como os bons pais de família fazem, para descansar aí, um pouquinho. E aí eu fiquei assistindo um pouquinho e eu lembro muito bem que estava contando um fato de Daniel, onde Deus
abre a história para ele, né? E mostra para ele o que vai acontecer no futuro. Que legal, né? cara. Aquilo mexeu comigo, tocou no meu coração, e eu falei assim, olha, se um Deus tem a condição de mostrar para um ser humano limitado, como Daniel estava ali, escravo, né, praticamente, mostrar a história do mundo, então ele tem condição de nos ensinar também o que vai acontecer no futuro, né? E aquilo começou a arder no meu coração, até hoje nunca parei. Eu fiz o seminário do CETAP, né? Ali, aqui a extensão do Distrito Federal. Que legal. Aconselho muito os irmãos que queira participar, fazer um seminário muito bom, né? Um seminário que você vai obter muito conhecimento bíblico, né? Uma bagagem muito boa dos pastores, né? Que legal, eu aconselho muito. Você, no seminário teológico, você lembra do ano da formação que você concluiu? Começamos em 2016, né? Foi até o 2019, né? Foi quando eu concluí, né? Quando a gente concluímos, né, a nossa turma. Que legal. E aí eu como não tinha um reconhecimento pelo MEC, eu dei um início na Uninter e estou finalizando ela. Falta só pegar o artigo e correr para o abraço. Está nos finalmente, né? Essa grade da faculdade da igreja é uma grade interna, né? Da própria instituição como igreja. Na verdade, é uma grade muito boa, muito boa. Inclusive, eu não tive muita dificuldade para passar em muitas matérias dessa Uninter, né? É uma faculdade interconfessional, não é uma questão de doutrina, né? Não é denominação, não defende uma doutrina, entendi, mas defende ali a Bíblia, no caso, você vai estudar a Bíblia, né? Independentemente da religião que você tem. Mas eu percebi que muitas matérias eram exatamente igual. Né? E, ao contrário que eu vou falar, né? Muitas matérias eram bem melhor da igreja do que uma matéria. Hoje a gente está em alta aí alguns puxão de um lado para o outro, né? Às vezes você percebe que o próprio sistema decide os temas, né, da atualidade. Verdade. Então você percebe que muitos puxam, né? É um pouco tendencioso, né? Tendencioso, exato. Verdade, muito bom. Legal, cara. Edinho, a gente, como o nosso assunto aqui é teologia, bom conhecer um pouquinho a tua história, teu contato com a teologia. Os irmãos que não saibam, o Edinho é um bom mestre. Eu tive a oportunidade aí de estar junto com ele na congregação. E é um ótimo professor, um cara que manja bem do ensino aí. Todos os irmãos que ouvem aí, participam, gostam muito do ensino, da mensagem que ele transmite. Muito bom. A gente quer saber, cara, o que é a teologia, Edinho? Para o irmão que está de casa, irmã, de repente tem um jovem, um adulto, um idoso. O que é teologia? Como a gente pode definir teologia como um conceito assim? A teologia, ela é o estudo de Deus, né? O próprio nome já diz, né? O estudo de Deus. Ela define não Deus, porque você não tem como pegar Deus e colocar num vidro, né, de laboratório e estudar Deus, né? Mas a gente estuda basicamente a revelação de Deus, né? E é um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? E a gente vamos falar um pouco mais aí. Não é uma tarefa muito fácil, né, Edinho? Falar sobre ele assim, uma maneira profunda, né? Mas que bom ter esse entendimento aí da revelação sobre ele, né? Sobre a sua obra. Maravilha. Edinho, uma pergunta aqui. A gente tem essa definição do que é teologia. Por que é importante estudar teologia? O que é que essa teologia acrescenta à nossa fé? Já que é uma vez a maneira de descobrir assim, a pessoa de Deus, a sua obra na Terra, como ele se revela. E qual é essa importância? Por que nós, como os cristãos, devemos estudar a teologia? Olha, pastor, eu te diria o seguinte. A teologia, ela não é um fio último da questão. Tá? Você percebe claramente, igual como eu falei, se você não tiver um incentivo do alto para poder trilhar esse caminho, geralmente você vai se perder no caminho. A palavra do Senhor, ela, em primeiro momento, tem que tocar no seu coração. Não tem sentido você estudar algo que não fale com você. Não tem sentido você entrar numa faculdade, né? Vou falar até de outras faculdades, né? Sim. Que não vai trabalhar no seu coração, não vai ser o seu intuito final, e aí você abandona no meio do caminho e aí você não quer mais nem saber, não faz sentido, né? Mas quando a palavra de Deus ela nos chama, a boa teologia, né? Amém. Esse prazer, essa vontade, esse desejo de conhecer ao Senhor é que puxa alguém para fazer esse tipo de estudo, né? Eu lembro muito bem que quando eu comecei, alguns me perguntaram, né? Rapaz, você vai perder 4 anos da sua vida estudando isso, né? Qual é o rendimento que isso vai te dar, né? Você já tem sua profissão, qual é o rendimento que isso vai te dar? Por que tu não faz uma faculdade outro curso, na área que você já tem, né? Uhum. E eu achei engraçado porque sempre tive isso bem claro no meu coração, né?
Falei, olha, isso aqui é para ajudar. Se eu não for para ajudar, eu nem quero. Entendi. Né? Você percebe bem claro uma coisa, que o próprio Evangelho, ele toca na gente, e o intuito que a gente tem é de ajudar. Amém. A gente vive num momento onde as teologias aí, elas estão puxando para um lado, né? Onde a palavra de Deus não diz, né? E quando você quer ajudar, eu peço sempre ao Senhor, falo, Senhor, que minha vida não passe em vão, né? É uma preocupação que eu muito tenho. Eu não quero ser só mais uma pessoa que passe pela essa vida e no final não tenha colaborado com nada, não tenha ajudado com nada, né? Eu quero ser parte do seu reino muito e servir bom. No seu reino, né? Então, esse faz o sentido total da teologia, muito do bom. meu ponto de vista. Legal. A ideia de você ser meio que uma ponte, né, Dinho? Além do que você já sabe, estar próximo daquilo que você descobriu, trazer outras pessoas na ideia de poder compartilhar o que você aprendeu, né? O que você assimilou, né? Exato. Muito legal isso. Não é uma coisa só autoconhecimento, né? Exuberando ali a ideia do que aprendeu, do que sabe, de repente faz um doutorado, um mestrado, tudo e só uma bagagem para si, né? E poder compartilhar isso é muito bom, né? A gente já vê isso em Jesus, né? Como um bom mestre, né? E o próprio Deus, uma pessoa que compartilhou ali sua. Ao longo da caminhada, eu percebi que muitas pessoas elas começam e daí a pouco abandona, né? Abandona, não quer tanta informação na mente, vamos dizer assim. Acaba abandonando. Fica fechado, a mente ali não quer nem... Muito bom, é isso mesmo. Maravilha. Uma pergunta aqui, Edinho. Nos tempos bíblicos, durante a história bíblica, ela foi os autores, mas como era a teologia nesse tempo? Tipo, as escolas da época, a gente tem algumas referências bíblicas, tanto no Novo como no Antigo Testamento, né? Como é que eram as escolas dos mestres, rabi... tinha os discípulos, né? Ou seja, há quem pense que isso é novo, né? Não é novo, né? Desde o tempo grego aí já estudava algumas coisinhas, já partia ali de uns pensamentos, né? Não muito centralizado em Deus, mas tentando descobrir. Mas como era na Bíblia, no tempo bíblico aí essa escola de teologia, como é que as pessoas ensinavam a respeito de Deus? Fala um pouquinho. A teologia já foi chamada a rainha das ciências, né? Interessante porque você olha para o aspecto hoje, e muitos correm atrás de um diploma, correm atrás de uma nomenclatura, correm atrás de ser chamado de teólogo, né? Já nos tempos bíblicos, a gente percebe que Paulo ele faz menção do mestre dele, né? No entanto, o que ele dá valor é a teologia que ele aprendeu em Cristo, de Cristo. Olha só, o que tem que moldar o cristão não é um simples estudo da Bíblia, é o próprio Senhor, é o próprio mestre, ele é a nossa referência. No entanto, a fome que a gente carrega, eu falo a gente, mas qualquer um que foi convertido de verdade, não convencido, vai carregar essa fome juntamente, que é a fome de conhecer ao Senhor. E isso não tem diploma que vai suprir, né? Não tem nada disso que vai suprir. No tempo dos discípulos, né? Você vai ver ali que puxa muito uma ideia da escola de Platão, né? Desses outros, Aristóteles, que foi um pouco antes, você vai perceber que as pessoas caminhavam, né? Não era um estudo fechado, era um estudo de caminhada. Né? Ficava um do lado do outro ali, começava a caminhar, e ao longo da caminhada, você ia se aprendendo de forma prática, né? Iam ali se explicando o que acontecia no cotidiano de forma prática. Né? E Cristo fez isso muito. Né? Cristo ele não vai fazer uma prova, não vai fazer lá vários trabalhos exaustivos, mas Cristo ele vai caminhar com os seus discípulos e ensinar eles na prática. Muito né? bom. E isso aí é uma caminhada que o cristão tem que fazer ao longo de sua vida, que ela é gradativa. Legal, né, cara? Muito bom. Você citou aí de Paulo, né? Que ele cita lá, a gente vê na Bíblia, né? A escola de Gamaliel, né? Sim. Grandes mestres, o próprio Cristo, o mestre dos mestres, né? Muitas pessoas via nele esse ensino, né? Chamando de rabi, de mestre, né? Sim. E essa escola que você falou, essa escola prática do fazer discípulo, né? A escola que eu posso até dizer assim, né, Dinho? Uma escola itinerante, né? Exato. Que não se prende a um lugar, uma estrutura, um horário. Aquela escola de vida, né, que você falou de se encontrar com o próprio Cristo, e não apenas vamos dizer assim, com conteúdo ou um título em si, né? É verdade. É como diz o ditado, né? O mestre ele não manda fazer, ele vai na frente. Vai na frente, se o mestre não estiver na frente, qual é a sua confiança que você vai ter, né? Legal, cara. Então muito bom. Exatamente esse é o X da questão, né? Maravilha. O mestre não manda fazer. Eu poderia tirar um bocado de história aqui da Bíblia e falar para você fazer. Verdade, verdade. No entanto, se eu não faço, se eu não vivo,
automaticamente minhas palavras caem em descrédito. Sim. Né? Se você não tem ali algo prático, então automaticamente não vale nada o que você está falando. Inclusive, pastor, até mesmo você falar de Deus. Porque você pode ter aí teólogos que falem bonito, que tenham bons livros escritos, que tenham aí uma boa dicção, uma oratória legal, e, no entanto, você vê que muitas das vezes não alcança o coração das pessoas. Mas um homem simples, ele tem condição de fazer uma pregação, de conhecer a Deus de forma muito mais íntima, muitas das vezes. Né? A teologia ela é muito importante, mas ela não faz sentido se você não conhecer ao Senhor. Amém, muito bom. Essa questão da escola me fez lembrar aqui alguns detalhes que a gente vê na Bíblia, né? O quanto era valoroso o papel do mestre, daquele que ensinava, como você falou, com sua própria vida, com seu legado, com seu caráter. A gente encontra alguma expressão, por exemplo, que Paulo estava aos pés, né? O discípulo aos pés do mestre, a própria Maria, irmã de lado, estava aos pés de Cristo. Aquele símbolo ali é um símbolo de redenção ali. A questão da referência da pessoa tem como rabi, né? Essa ideia do seguir o princípio, seguir o valor que está dando. Era como naquelas escolas, né? O pessoal tá ali ao redor, ali a ouvir a palavra junto, ou na sinagoga, né? Era muito comum, né? Até quando Jesus cumpre a profecia lá que leu o texto, né? De Isaías, então era comum as pessoas abrirem a palavra, ler e ali estar ensinando, né? Sim. O bom mestre, o valor do mestre, né? Eu costumo falar que o bom mestre ele ensina até os alunos que não estão inscritos no seu curso. Que não estão inscritos no seu curso, verdade. Porque Cristo, você vai ver muito claramente, Cristo, na caminhada, ele ensinou muita gente. Verdade, né? cara. Na caminhada. Então, um bom mestre, pelo seu exemplo, ele atrai confiança, sim, né? Atrai justamente essa questão de você saber que aquilo que está falando não é vão. Olha, um fato muito interessante que a Bíblia narra é que quando Jesus mandam prender Jesus, né, os soldados falam, não, eu não tenho condição de prender esse homem. Esse homem fala com autoridade que não é normal. Né? Por que eles estão falando isso? Os mestres deles, os sacerdotes, falavam a boca para fora. Verdade. Jesus fala, se vocês de fato, seguisse o que eles falam, estava muito bom, mas só não faça o que eles fazem. Né? Ao contrário de Cristo. Cristo não direciona a palavra para aquele soldado, Cristo ele não vai ao encontro daquele soldado de nenhuma forma, eu acredito que nem sequer olhar, mas aquele soldado, por escutar a voz do Senhor, ele não tem condição de prender o mestre. Não tem como, né? Porque ele fala bem assim, peraí, o que ele está falando, de fato, tem grande valor. Ninguém nunca falou como ele. Ninguém nunca falou como ele. Eu lembro do texto, você falando, vai vir na memória, assim, uma tempestade, cara. E porventura enganaram a vocês, está lá em João, né? Porventura enganaram vocês também? Já enganaram eles, enganaram vocês também, não. Aí Jesus está falando sobre a questão do pão, fazendo menção lá do tempo de Moisés, do pão, do maná, né? E fazendo relação ao princípio que Jesus estava ensinando quando eles estavam chegando para falar. Aliás, quando eles estavam indo para prender Jesus estava falando sobre o maná, fazendo aquela transição, até chegar no tempo de Jesus, dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, e falando da água, e rios fluirão de água viva. Enfim, ou seja, ninguém nunca falou como ele. O que é que tem tão especial em Jesus, né, como mestre, como rabi, no seu ensino, no seu princípio, que foi capaz de tirar deles até o foco do que eles foram fazer e que poderiam pagar até com a própria vida, né, punição a respeito, ou seja, que o valor que um bom mestre tem quando está dentro dessa verdade, daquilo que aproxima a gente de Deus, né, dessa teologia. É verdade. Muito bom. Essa é a real questão da história, né? O cristianismo ele tem algo especial nessa questão. Muito Você pode, às vezes, encontrar professores que não sejam muito bons em suas áreas, às vezes têm um conhecimento muito bom. Eu já estudei um pouco de música e você percebia que, às vezes, músicos muito bons não tinham a didática de passar aquele conhecimento. Né? Verdade. Era muito bom. Sabia para ele, né? Mas não tinham essa didática, né? Mas a palavra do Senhor, ela tem algo a mais. Ela não só é algo didático que vai tocar em você, fala intelectualmente, sim, mas ela te fica pelo coração. É verdade. Se não for assim, a gente enche uma igreja cheia de pessoas convencidas. Verdade. É muito fácil fazer isso. É muito simples fazer isso. Encher a igreja de pessoas convencidas, mas não encher a igreja de pessoas convertidas, de fato. Seguidores, né, de Jesus, né? E você percebe que nessa caminhada que a gente está aí, existe, tá? Existe, sim, em todas as igrejas ali, um e outro convencido, né? Convencido que é cristão.
Mas convertido de fato, essa conversão ela muda de fato o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, né? Os nossos valores se tornam esterco, como diz Paulo, né? Verdade. Valores natural que a gente aprende com nossos próprios méritos não tem tanto valor como aquilo que a gente recebeu de Cristo. Sim. Né? Se você bem soubesse aí, talvez alguém de casa, né? Sim, às vezes, talvez tenha aí um lapso na memória. E aí você vai ver aí que se você entendesse o quanto a salvação é importante na sua vida, glória a Deus, o preço que foi pago por isso, né? A forma com que Cristo te salvou e te amou, né? João 3,16, ele deu a vida por você. Talvez você levantaria de manhã cedo como se tivesse ganhado na loteria. Verdade. Todos os dias, né? Você ganha na loteria aí, muita gente estoura o prêmio rapidinho, né? Imagine algo que é eterno, que vai ser eterno, que não tem prazo de validade, né? É algo que, de fato, tem que tocar no nosso coração. Glória a Deus. Né? Muito é bom. a fé que está no nosso coração. Amém. Graças a Deus. Edinho, tem uma pergunta aqui polêmica, cara. Nos ajuda aí a responder essa pergunta, o pessoal que está de casa. Como é que a gente pode distinguir, Edinho, assim, cada coisa no seu devido valor, no seu devido lugar? Porque você até comentou, você vai perder 4 anos da sua vida quando você foi estudar teologia no começo, primeira graduação, mas como é que a gente pode definir esse valor da teologia e a questão da espiritualidade? Eu lembro que de um tempo, umas décadas atrás, que, como você comentou, fazer teologia era uma... O pessoal até brincava, alguns colegas meus, alguns conhecidos, né? O negócio é joelhogia, né? A ideia é joelho, somente joelho, só oração, só tipo espiritual, jejum, só as práticas, mas tipo, ler demais, estudar demais, né? Não é bem ao caso assim tão, né? Então, como é que a gente pode distinguir isso, Edinho? Esse valor da teologia, como você já apresentou a importância, mas como é que a gente clarear aí quanto isso reflete na nossa espiritualidade, que também, de fato, é a vida prática do cristão, né? Claro, é o mais importante que eu falei para você, né? Você percebe claramente que essa questão espiritual, o evangelho em si, reformulando aqui para você, o evangelho em si é algo muito simples de entender, né? E a salvação é algo muito simples de entender, né? Deus deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. É muito simples de entender isso. O que acontece? O que acontece é que quando isso toca em nosso coração, e como eu falei aqui, cresce essa sede por conhecer mais desse Senhor. Conhecer mais de quem me salvou, por quem me salvou. E isso vai trazer você para uma fonte de águas que jorra eternamente, né? Palavra do Senhor. Essa fonte de água, ela toca no nosso coração de maneira que não é por si só, mas é para suprir uma sede que você já tem. Se esse processo for invertido, você vai ter uma mal teologia, você vai ter uma teologia tendenciosa, você vai ter uma vida miserável. Porque aquele que tira ou acrescenta um só tio ou jota da palavra do Senhor, você já sabe o texto, né? Já. É condenável, né? Tá complicado. Não é legal. Né? Verdade. Achei interessante, Edinho, tua fala, do quanto isso, eu penso aqui a memória, você falando, e vem na minha cabeça a questão dessas verdades, né? Porque a teologia vai te apresentar verdades, o que é estudado, do que está dentro da palavra, a coerência, né? Entre os livros, entre os textos, entre os tempos, época, cultura, autores, mas o mesmo Espírito de Deus, mas o quanto isso revela e acrescenta a nossa fé, porque a gente não tem como firmar uma fé naquilo que é enganoso ou mentiroso, né? Então, se eu não sei daquilo que representa, revela sobre o Deus, como você falou que é a ideia da teologia de apresentar Deus, trazer o homem a Deus, então, como é que eu vou firmar uma fé em Deus? Se eu não conheço, se eu não sei, se eu não... Então, isso é fundamental. Algo importante da gente entender, pastor, é que vou derrubar muita gente do cavalo, não é a fé que salva. Olha o que eu estou falando. É a fé em que salva. Exatamente, né? Isso mesmo. Você pode crer em muitas coisas, ter fé em muitas coisas, no entanto, você está enganado. Verdade. Né? Mas a fé nem em Cristo, no Senhor Jesus, no sangue dele derramado por nós, essa é a salvadora. Né? Mas isso não é fácil explicar para alguém que já está com a mente sobrecarregada por um sistema. Exato. Que está com a mente totalmente já... Cheio de ideia, talvez cheio de crença. Existem textos na Bíblia que eles vão acender a chama no seu coração, como aconteceu comigo,
né, que não tem mais remédio. Não tem mais remédio. João vai falar bem, perdão, Pedro vai falar bem assim: para onde iremos? Para onde iremos, Senhor? Fantástico, Só o né? Senhor tem a fonte de vida eterna. Glória a Deus. Muito bom. Bênção de Deus. Maravilha, Edinho. Muito bom. É isso aí, pessoal. A gente está com o presbítero Edinho. Edinho congrega, é promessista, congrega na igreja de Planaltina do Goiás, que pertence à Convenção do Distrito Federal. Você pode ir aqui no rodapé aqui que vai aparecer aí na tua TV, no teu celular, no teu smartphone, que você pode seguir aí as redes sociais da igreja, acompanhar as atividades. Inclusive tem bastante postagem lá, de frases, até pregação lá do Edinho, um conteúdo que o pessoal está em desenvolvimento lá, tá bom? Então você pode conhecer aí, nos ajudar. E aproveito aqui para você compartilhar esse link, se você recebeu ele aí agora, compartilha esse link, divulga com os teus parentes, amigos, pessoas, curte aqui, você já curtiu, já comentou aqui o vídeo, você já se inscreveu também, então você precisa fazer isso para nos ajudar, nos apoiar, que esse conteúdo aqui tá top. A gente está só no começo, fica aí que tem mais, tá bom? Com a graça de Deus. Edinho, voltamos com você aqui, cara. Uma pergunta aqui importante para nós, aliás, não é nenhuma pergunta, queria saber qual a tua perspectiva sobre essa frase, para você comentar a respeito. Olha só, essa frase aqui é um pouquinho grande, aqui, uma coisa para a gente pensar mesmo. Todo teólogo, Edinho, nem todo teólogo ele é pastor, mas todo pastor ele precisa saber da teologia. O que é que você acha dessa frase aí? Comenta com a gente. É uma frase muito interessante. Clareia para a gente aí, mestre. É uma frase muito interessante, né, pastor? Olha só, eu diria o contrário um pouco, tá? Todo teólogo que foi convertido, ele é um pastor. Amém. Verdade. Independentemente de denominação institucional, sim, independentemente de reconhecimento de alguma pessoa, mas ele de fato ele se torna um pastor. Porque como eu falei, né, a palavra do evangelho queima no coração, transforma a gente em arautos do reino, ministro do evangelho. Glória a Deus. Né? Então isso não vai ficar somente restrito, né? O fim último da salvação não é simplesmente você ser salvo e está tudo bem, né? Você já está ali com o seu caso resolvido. Mas é o caso de você levar esse evangelho adiante, levar para quem precisa. E isso não te deixa em paz se você não estiver fazendo algo. Incomoda. Né? E a segunda parte, né, todo pastor, né, precisa ter teologia. Eu vou dizer uma coisa muito interessante que eu acho a respeito. Olha só. Às vezes o pastor não tem uma nomenclatura de teólogo, mas todo pastor convertido e não convencido, ele é um teólogo. Porque o teólogo ele é simplesmente... o conhecimento de Deus. Essa sede que eu te falei, de buscar o Senhor e conhecer ao Senhor, ela não cessa, ela jorra dentro de nós. Conhecer ao Senhor e saber quem é o mestre que eu estou pregando. Né? John Wesley ele vai ser confrontado ali sobre um fato que está acontecendo na vida dele. Né? Ele está numa caravana para a Geórgia, ali no navio, né? E durante essa viagem tem uma tempestade muito forte, né? E ele fica admirado, porque enquanto os irmãos moravios estão ali brincando, as crianças brincando, as mulheres cantando, ele está aterrorizado com a ideia da morte. Está aterrorizado com a ideia da morte. Ele tem uma certeza no coração dele: se eu morrer, eu vou para o inferno. Olha só como que é grave isso. Contanto que ele desce do navio e ele vai se encontrar com um pastor ali da savana, né? E ele vai perguntar para o pastor: olha, pastor, vou começar aqui uma obra de evangelismo e eu queria que você me desse umas dicas aqui, né? Como é que eu faço? E o pastor faz uma pergunta confrontadora para ele: você conhece Jesus Cristo? E ele fala: sim. Você tem certeza que você conhece Jesus Cristo? E ele fala: sim. Depois ele vai escrever no diário dele: olha, eu tenho para mim aquela palavra não foi já deu uma murchadinha ali, né? Tão justa, né? Então você percebe claramente que nessa condição dele ali, nessa condição que ele está passando ali, né? Que ele é um pastor, sim, mas ele não sente a alegria da salvação ainda. Entendi. Né? Essa fé, isso que é saciado dentro do coração do homem, não é simplesmente por uma teologia, não é simplesmente por tempo de igreja, você falar várias línguas, mas isso que é saciado dentro do coração do homem, a certeza de salvação, essa alegria de salvação, faz com que o homem vai pregar o evangelho. Glória a Deus. Ele vai continuar
lá no diário dele, fala bem assim, olha, eu fui para a Geórgia pregar, mas quem precisava ser convertido era eu. Era eu, né? E ele vai concluir depois falando que ele não sabia que uma pessoa poderia passar do inferno para o céu em fração de segundos, né? Caramba, né? Olha só o que ele está falando. Interessante. Um homem muito estudado, muito estudioso, falava várias línguas, né? Um ministro do evangelho, um cara que era missionário, e no decorrer da carreira dele, ele tem um encontro com o que realmente importa. Isso é um divisor de águas. Sim. Isso é um divisor de águas. Então, um pastor convertido, ele tem esse anseio no coração dele, Amém. Buscar a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor. Independente de uma instituição para dar um diploma, independente Sim. de nomenclaturas, né? Verdade. O pastor que ele tem no seu coração o Senhor Jesus, ele não se conforma com qualquer coisa. Assim como um teólogo não se conforma com qualquer coisa. Amém. Muito bom, cara. Muito esclarecedor. Estou aqui impactado, muito claro. Graças a Deus. Creio que o pessoal de casa está sendo muito edificado. Uma bênção de Deus. Cara, tem uma pergunta para fazer para você. O que é que você acha aí sobre essa teologia atual, né? Você comentou um pouquinho já na introdução ali do nosso bate-papo. Que tá uma diversidade de coisas aí que tendenciosas, comentando aqui, e inclusive alguns teólogos, enfim, muito renomados aí, tem misturado bastante coisa, tem deixado até de ser pastor, tá mais como influenciador, comentando tudo e a respeito de tudo e tal. Como é que você está vendo, Edinho, assim, a teologia hoje brasileira, teologia atual, enfim, cenários que a gente vê, por exemplo, em algumas nações, até vizinhas nossas, né? Por exemplo, na Europa, um local que surgiu, o evangelho era forte, né? E uma decadência, e está sendo resgatado lá, a igreja que virou bar, né? Um lugar, enfim. Mas como é que está a teologia de hoje, que você vê assim, um geralzão? Olha, pastor, a gente vê claramente que muitos desses teólogos, eles estão na mesma condição de John Wesley, sendo, no início, né, sendo que é o inverso dele. Entendi. John Wesley, ele ainda se esforçava para pregar aquilo que ainda parecia que falava no coração dele, né? Ele era já alguém que pregava o evangelho. Talvez existam muitos pastores e teólogos assim, né? Mas olha bem, quando você percebe uma teologia, igual eu falei para você, que não veio do convertimento, mas do convencimento, essa teologia ela vai ser muito prejudicial. Muito prejudicial. Porque você percebe que nos momentos atuais que nós vivemos, surgiu aí há pouco tempo a teologia da prosperidade, Verdade. Teologia da libertação, né? A gente, não sei se vocês têm notado, mas é algo que o sistema tem colocado na mente das pessoas, é muito sutil, mas todo dia tem um pouquinho. Sim. E o que é isso? É aquela questão de nós contra eles. Nós contra eles. Verdade. Você vê a revolta dos filhos em casa, e não é por um acaso, né? Se sentindo oprimidos, que os pedagogos que me perdoem, né? A gente tem a pedagogia do oprimido, né? Um ponto de vista triste que eu vejo muito momento. Você tem a teologia da libertação vai dar uma ênfase muito grande para os oprimidos, né? E quer dizer, e os que não são oprimidos não precisam de Cristo, né? Então você percebe que é uma teologia tendenciosa, partidária, de fato. E muitas delas são malandras mesmo. É verdade. Muitas pessoas pegam a Bíblia e faz um monstro da Bíblia. Eu vi uma vez o próprio Caio Fábio falando que poderia pensar da Bíblia um monstro, né? E é verdade. É verdade. Eu poderia pensar para você da Bíblia aí o que você quisesse. A partir de um ponto de vista que eu quisesse pregar para você, né? E aí o que acontece com esses caras? Eles vão usar a palavra de Deus, né? Deus não usa eles usa Deus. Usa Deus. Para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para se autopromover. A teologia que tem hoje aí eu sou o homem de Deus e você não. Então eu falo e você escuta, porque Deus está falando comigo e não com você. Gente, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Hoje você tem um livre acesso a Deus. Amém. Né? Li há pouco tempo um livro do Led, né? George Eldon Led, O Evangelho do Reino. Muito bom o livro, muito bom. Recomendo demais o livro. Ele vai falar sobre justamente o Evangelho do Reino e ele vai traçar alguns pontos ali que era importantíssimo para o cristão entender. Né? Existe aí uma igreja institucional, né? Essa igreja Adventista da Promessa, tantas outras, institucional.
que ela precisa ser guiada por Deus. Através do quê? De uma igreja que ela é orgânica. Essa igreja orgânica impulsiona o cristão a pregar o evangelho. Tira essa ideia de que o pastor que se vire, o pastor que tem que se virar com os membros, o pastor que tem que fazer o trabalho, né? Ela faz a gestão dela é diferente. A igreja institucional, ela acaba sendo gerada e ali administrada pela igreja que ela é orgânica, né? O evangelho do reino de Deus, né? Quando esse evangelho do reino de Deus não está presente na denominação, ela faz muito estrago, porque ela acaba querendo implantar teologias que não é do reino de Deus, no reino de Deus. Verdade. É muito fácil, olha, tem uma frase muito interessante que eu acho legal a gente refletir, né? Uma pessoa, ela pode fazer parte, em qualquer nível, de uma igreja orgânica. Certo. Mas o contrário disso, de uma igreja institucional, né? Organização. Mas é impossível o contrário disso ser verdade. Entendi. Né? Assim, uma pessoa, ela está no reino de Deus, ela, através do reino de Deus, ela entende que ela precisa fazer parte da organização. Essa organização que anuncia o reino de Deus de volta. Glória a Deus. Né? Agora, quando a pessoa pensa que pode implantar uma regra institucional no reino de Deus, aí complica. Complica, choca, aí complica, né? porque isso aí não vai acontecer nunca. Verdade. E aí você vê as teologias mudando, sem uma sede de conhecer o Senhor, sem uma sede de ter. A palavra do Senhor diz bem assim, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Enquanto se pode achar. Né? A gente busca o Senhor, a gente tem sede do Senhor, e o Senhor direciona a vida dos filhos dele. O Senhor direciona a vida da igreja dele. A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja que eu admiro muito pela forma teológica que ela tem, né? Pelo espaço teológico que ela tem. Muito bom. E isso muda o aspecto das denominações, né? E isso traz conforto aos membros, isso traz conforto a quem está inserido na igreja, traz alegria ao nosso coração. Glória né? a Deus. Agora, quando você percebe que a gente tem que se preparar muito, porque nesses tempos que a gente está vivendo, a gente vamos receber pessoas que estão vindo machucadas de outra igreja. Feridas, né? Pessoas que muitas das vezes foram prometido ali uma vida estável, boa, né? Tranquila, né? É verdade. Pessoas que foi prometido ali uma saúde muito boa e de repente você vai cair do cavalo, né? De repente essas pessoas vão cair do cavalo. Então a gente tem que estar preparado. Como que a gente vai apresentar a Deus para essas pessoas? Verdade. Como que essas pessoas nunca conheceram a Deus? A denominação que elas estavam nunca apresentou o Senhor da igreja para eles, como diz o Genésio, né? Como que essa denominação nunca levou essas pessoas de fato a Cristo? Uma responsabilidade muito grande. Quando eu falei a responsabilidade teológica ela é muito grande, porque se ela não tiver pautada, vinda de lá para cá, ela não vai daqui para lá. Não tem como. Nossos pensamentos e nossas intenções são nada na presença de Deus, são nada. Muito né? bom. Agora, quando a gente é gerado por Cristo, gerado pelo reino de Deus, como o Led fala, né? Quando a gente tem uma vida cristã, a gente entende o que é essa igreja, qual é o papel da igreja, qual é a função dos irmãos da igreja. Né? Essa questão de hoje em dia está em alta o pensamento aí, ecumenismo, diálogo interreligioso, né? Hoje em dia está em alta esse aspecto. Mas eu te digo, se a teologia do reino de Deus, né, o reino de Deus fosse de fato, aplicado em todas essas denominações, dificilmente a gente estaria preocupado com esses temas, dificilmente. Porque o reino de Deus, ao contrário do que muitos falam, ele não prega uma luta entre homem e homem. Isso. Ela prega uma luta entre o homem e o pecado. Verdade. A maior guerra que a gente tem é contra nós mesmos. Centralidade, muito bom. Olha aí, né, o que é muito legal, cara, que legal. Bênção de Deus. Cara, vendo você falando aí, vem muita coisa na memória, pensando e refletindo. O quanto a teologia, inclusive, tem novas descobertas. Eu até estava vendo há poucos dias atrás, existem uns cursos que já está fora do Brasil e meio que chegando no Brasil. Eu já vi falar sobre neuroteologia, né? Uma coisa que eu nunca ouvi falar aqui assim antes, mas uma coisa está chegando nova aí. E é interessante, mas assim, o cuidado também vale a pena, como você citou, né? Para que não fuja dessa centralidade bíblica. A gente acaba sendo apenas meros teólogos, né? E pouca vida com Deus, pouco cristianismo, pouco viver e repassar de uma maneira simples, como você falou. E é uma pena quando a gente depara, como você citou,
algumas teologias que a gente vê em Jesus essa centralidade de tudo, é como se fosse um pacote combo que o homem precisa de Deus, né? No sentido do que falta no homem, né? E a gente vê muitas das vezes uma teologia repartida que divide, mexe, coloca o homem em evidência, tira Deus, sabe? Meio que bagunçado o negócio, mística, né? Algumas coisas centralizadas que você tem que vir, não ser apenas um cristão, mas você vem aqui, faça isso, né? Fachadas com coisas para extrair a pessoa a atenção, para entrar e coisas, enfim, reuniões, muita coisa que é distorcida do Evangelho, que não é a apresentação de Jesus para nós a respeito de revelar quem é o Pai, né? É verdade. Isso não é novo, né? Isso não é novo. Se você for olhar para a história, a igreja ela cresceu bem quando ela está sendo perseguida, né? Fisicamente falando, sim, né? Está sendo morto, irmãos mortos, né? Perseguido, jogado na cadeia, na prisão, jogado para leões comer. A igreja cresceu muito. Mas quando ela conseguiu uma autonomia, eu estou falando, olha a diferença de igrejas e igrejas, né? A igreja, o Evangelho de Cristo e um simples fato a igreja, né? Quando ela conseguiu subir no palanque, ela vai matar. Verdade. Ela vai trazer sangue, vai trazer cruzada. Ela vai esconder a palavra de Deus para as pessoas. Ela vai fazer com que as pessoas se sintam presas a ela num tanto que, se a igreja não estiver concordando, ela tem o poder de enfiar ela no céu ou no inferno, se ela quiser. A igreja, ao longo uma instituição, né? A igreja, não quero defamar de instituição, sim, de igreja, né? Mas a igreja, que eu digo, essa igreja, organização, ao longo dos anos, ao longo da história humana, ela foi muito prejudicial nesse sentido. Nesse sentido. Por quê? Porque o que pauta uma instituição, o que pauta uma igreja, tem que ser o Senhor Jesus. Né? Amém. Então você percebe claramente, quando o homem está fazendo a vontade dele, as coisas vão mal. É verdade. Quando Cristo está fazendo a vontade dele na igreja, as coisas vão muito bem. As coisas caminham. Os irmãos, de fato, alcançam o Senhor. Olha só, eu percebi ao longo da trajetória aí que eu fiz, ainda pouca trajetória, creio eu, mas a pouca trajetória que eu percebi, é que muitos irmãos começaram teologia e daqui um pouquinho perderam sua fé. Entendi. Perderam sua fé. E você percebe claramente que essa questão de você fazer teologia e perder a fé é por causa que você já está pautado em muitas concepções que você já ganhou. Né? Eu vi pessoas abandonar o curso porque tem uma passagem lá, né, que fala sobre o cantar do galo, né? Sim, as pessoas acharam que era um galo que estava cantando ali e depois caíram do cavalo, perceberam que era uma troca de turno dos soldados. Sim. Né? Pessoas, não aceito isso aí é loucura. E lá abandonaram a teologia. Interessante. E a essência, como é que fica? A essência do Evangelho, a essência da teologia, como é que fica? Né? Olha, é muito simples, e eu vou falar por mim mesmo. Né? Ao longo dessa carreira, dessa jornada de conhecimento, Deus não usa em vão isso. Deus usa muitas das vezes isso para nos moldar, para nos transformar. Eu falarei para você 100% dos casos. Passei um momento da minha vida e não tem muito tempo. Né? Ali no início da pandemia, né? Onde trancava-se tudo lá, todo mundo tinha que ficar em casa. Né? E eu passei ali uma crise, né? Vamos dizer assim. E eu pensava assim, as coisas não andam. Né? Eu sou responsável pela minha família aqui dentro da minha casa, né? Sustento a minha família. Né? As coisas não andam, as coisas não vão. Né? E agora eu trancado em casa, piorou 10 vezes, né? Assim que começou a fechar as coisas, eu pensei, nossa, agora vai ser bom. Porque eu tenho uma pilha de livros ali para ler, eu vou aproveitar para ler. Rapaz, eu não li um. Não li um. A mente embaraçou toda. Sim. E nada do que eu me aprendi me ajudou em nada. Nada. Do que eu aprendi pela teologia por nada. Mas um dia, eu vou tentar contar sem chorar. Porque é algo que tocou muito no meu coração. Um dia eu entrei no templo e estava fechada a igreja, né? E a gente fazia uns videozinhos lá na igreja, né? Postava no YouTube e tal. E eu sentei na bateria, estava só eu. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Né? Olha a situação da tua igreja. A igreja está acabada. Passando por momentos estruturais difíceis, né? E chegou um momento que eu senti a presença do Senhor encher aquele lugar. Glória a Deus. Encheu. Eu não consegui falar mais nada. Eu não consegui abrir a boca mais. Eu só consegui chorar e agradecer ao Senhor. Amém. E não foi muito tempo
para mim ver Deus agir. Amém. Não foi muito tempo para me ver Deus levantar aquele lugar. A gente passou por uma reforma, né? E não é isso, não é simplesmente isso que eu estou falando. Sim. Mas a gente viu que Deus, ele está no negócio. Amém. Glória Deus a Deus. está no lugar. Amém. E quando isso veio ao encontro do que eu já entendia, mudou tudo. Mudou tudo. Forma de entender, a forma de pensar, a forma de caminhar. E você percebe que a vida do cristão não pode ser pautada simplesmente em um estudo. Mas essa busca pelo Senhor e essa vida com o Senhor faz sentido, faz fazer com que as outras coisas tenham sentido. Nada faz sentido sem o Senhor, nada faz sentido. Eu tive aí poucos dias aí, as últimas aulas que eu tive foi sobre sociologia da religião. Eu peguei um professor que se chamava Eli Correia, enfim, peguei um professor muito bom. E na área dele, né? Uhum. E a área dele vai fazer uma análise sobre a religião ao longo da história, ao longo do tempo, nas civilizações. E ele vai usar nada mais, nada menos do que Karl Marx, Émile Durkheim. Galera, né? Já... Os caras que detonavam a fé. Sim. Detona a fé, os caras. E eles são muito bons, falar por sinal. E chega um determinado momento que você pensa, mas o que realmente é isso? O que realmente é isso? Se você não tiver uma base com Cristo, você cai, irmão. Verdade. A gente pode, igual eu falei, a gente pode criar aí uma centena de irmãos convencidos do Evangelho. Mas se você não tiver uma base do que Cristo é na tua vida, como aquela pergunta foi feita para John Wesley, né? Você conhece ele mesmo? Você vai falar dele, mas você conhece ele. Se a gente não tiver essa resposta respondida primeiramente em nosso coração, nada faz sentido. Amém, verdade. Nada faz sentido. Muito bom, cara. Uau! Muito bom te ouvir. Deixar você tomar uma água aí, respirar. Queria que o pessoal que está de casa aí está sendo impactado, né, com tudo, está ouvindo, está nos assistindo. Gente, vai nas nossas redes sociais. Eu reforço aqui, enquanto o Edinho toma uma água aqui, vai nas nossas redes sociais, compartilha com o povão aí, curte, comenta aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal. Muita gente assiste, mas não inscreve no canal, não é inscrito. Seja um colaborador aqui dessa comunidade, desse canal, Promessista DF, e que possa alcançar mais pessoas aí para a glória de Deus, tá bom? Maravilha. Edinho, estamos aqui de volta com você, deu para tomar uma água. Olha só, uma pergunta para fazer para ti, cara. Existem textos na Bíblia que a gente encontra... isso é visível, é possível a gente encontrar na Bíblia textos incentivadores para a gente estudar a Bíblia, estudar teologia, saber sobre Deus. Você pode citar algum? Fica à vontade, algum autor, alguma menção? Na verdade, a teologia ela é pautada num texto de 2 Pedro, né? 3,15, né? Que fala bem assim, olha, santifique primeiramente o Senhor no seu coração. Aí que eu falei ao longo do nosso discurso todo aqui, né? Primeiramente, santifique o Senhor no seu coração. Amém. Depois, esteja preparado para responder para qualquer pessoa o motivo da sua fé. Amém. A razão, irmão, não se trata de fé. Se trata de você ter algo racional. A razão vem da palavra racional, né? Você tem uma racionalidade da coisa, né? Mas esteja sempre preparado para defender, né, o motivo da sua fé. Então, como eu falei, quando a gente fala sobre o convertimento do Espírito Santo, o Espírito Santo toca o nosso coração, ele faz isso no tempo dele. Quando ele quiser, na hora que ele quiser, em quem ele quiser. Possivelmente, alguns de casa tenham sido tocados, né? Verdade. Pelo esse Espírito Santo aí que converte, que convence. Amém. Né? Então, esse que convence não é simplesmente a gente usa ele, é ele que nos usa. É verdade. Né? Glória a Deus. Então, quando você está preparado para defender algo que você já tem no seu coração, é diferente de você defender algo que você não acredita. Entendi. Imagine você vender um produto no qual você não acredita. Eu vi uma frase infeliz de um rapaz que trabalhou comigo. Ele tinha sido pastor da Batista durante muito tempo. E ele falou bem assim, olha, cara, o tempo que eu passei na igreja, uma coisa me doía o coração. Sim. Era defender uma doutrina, e ele falou a doutrina particular, eu não vou falar para não causar confusão, né? Defender uma doutrina no qual eu não acreditava.
Entendi. Eu falei, cara, infelizmente, vou te falar, é uma coisa infeliz mesmo. Porque você defender algo, você vender um produto no qual você não acredita, é a coisa mais triste que tem. Né? Você defender uma fé no seu coração no qual você não acredita, é uma coisa muito triste. Verdade. Né? Perceba, logo no início do cristianismo ali, os cristãos, eles tinham prazer de apanhar pelo nome de Cristo. Eles tinham prazer de dar a vida pelo nome de Cristo. Eu li um livro de Eusébio de Cesareia, e ele vai contar um fato interessante sobre o apóstolo Tiago, né, o irmão de Jesus. Ele vai falar bem assim, olha, o apóstolo Tiago ele foi levado para ser morto. E ali o rapaz que entregou ele lá, quando escutou o discurso que ele fez, o Espírito Santo de Deus, né, encheu o coração desse homem. E esse homem ele não conseguiu sair de lá sem uma confissão do Evangelho. Ele se converte ali naquele mesmo momento. Legal, a troco de quê? De perder a sua própria vida. Né? Ele vai contar que Tiago ele foi levado ali para ser decapitado, e no caminho ele fala para Tiago, Tiago, me perdoa. Me perdoa. Eu não sabia o que você sentia, né? Com outras palavras. Né? E Tiago vai falar bem assim, a paz seja contigo, meu irmão. E os dois são decapitados na mesma hora. Né? Isso é um relato de Eusébio de Cesareia. Né? Não é bíblico, mas é um relato muito interessante. Muito importante, muito legal. Maravilha, cara. Cara, tem mais uma pergunta aqui. Você até mencionou um pouquinho da questão da sociologia da religião e tal. Aí, mencionando, trazendo essa ideia, fez lembrar aqui de algo importante. Por que há conflito, né, entre a teologia e a ciência em muitos aspectos, quando alguns são tendenciosos ou são... O que você enxerga aí a teologia e essa questão da ciência, assim, né? Olha que interessante, pastor. Como eu falei, né? A teologia já foi considerada a rainha das ciências, né? Olha que interessante. No entanto, é um engano nosso pensar que a ciência vai contra a teologia. É um engano muito grande. Porque o que você tem, muitas das vezes, é teorias científicas. Verdade. E uma teoria não é ciência ainda, até que se prove o contrário. Né? A gente tem a teoria da evolução, a gente tem a teoria de... Não passa de teoria. A Bíblia ela é tão justa com os fiéis dela que ela conta o fato. Quer ter fé e acreditar? Acredite. Se não quer, paciência. Eu li o livro, tive curiosidade de pegar um livro dos Mormons, eu não sei se eu posso falar, mas já falando. E eu li aquele livro lá, as primeiras páginas, e eu fiquei abismado, porque as primeiras 14 páginas era defendendo, justamente, assim, tentando fazer com que o leitor acreditasse no que ela ia narrar depois. Entendi. Isso é muito interessante, porque quando você olha a Bíblia começa como? No princípio que o Deus dos céus e a terra, a bomba que ele joga no teu colo. Né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor habitava sobre as faces das águas. Fato. Acredite ou não, meu irmão, é fé. Olha que interessante. A ciência, pelo contrário dessa ilusão, ela muitas das vezes corrobora com a teologia e com o reino de Deus. Agora há pouco a gente viu uma matéria no Repórter Record, né, que falava sobre algum grupo de cientistas ali se reuniu e acharam ali a assinatura de Deus no DNA do homem. Legal, né? eu vi. Acharam ali uma sequência de números, eu não vou me lembrar agora, mas acharam ali uma sequência de números que quem conhece a língua hebraica sabe que ela não tem numeral, né? Então ela vai sequenciar por letras, né? E esses números que foram achados, eles traduzindo para a língua original hebraica, ela daria uma sequência de número. De letras que formavam o nome de Deus. E era algo que se repetia no DNA sempre do ser humano. Né? Muito bom. Entre outras, você vai ver o código de Fibonacci, né? Ali a sequência de Fibonacci. Quem bem conhece, sabe que é um padrão da perfeição. Né? Leonardo da Vinci, inclusive, usou para fazer o quadro de Mona Lisa, né? Ali, o padrão da perfeição. E quando você vai ver esse detalhe, ele está presente em tudo que você possa imaginar na natureza. Na nossa orelha, esse formato na nossa orelha, né? Ali algumas plantas, o próprio girassol, uma concha do mar, né? Entre outras, inúmeras vezes esse padrão vai se repetir, né? Então a ciência em si, muitas das vezes ela corrobora, né? Verdade. Agora tem uma coisa que a gente não pode deixar de notar. Existe alguém que está lutando contra o reino de Deus. Sim. Existe algo, uma força, né, maligna, né, que faz tudo com que o reino de Deus não seja tão evidente. Né?
Você percebe que o príncipe desse século cegou-lhe os entendimentos, né? Então, o que acontece? A narrativa que é feita, que é um acaso, né? Mas são narrativas. A ciência em si, ela vai mostrar para você que tudo é complexo, não existe nada fácil. Sim. Né? Não existe nada fácil. Agora tem um porém, né? Paulo vai usar lá em Romanos, falando que os homens que não acreditam em Deus são desculpáveis. De fato, são desculpáveis, porque não tem como não acreditar num Deus vendo tantas maravilhas naturais que a gente vê. Só que essas maravilhas naturais também, elas não apresentam quem é o gênero dessa pessoa criadora. Sim. Desperta uma sede. Verdade. Conhecimento. De saber quem é Ele. E aí você vai buscar onde? Na auto-revelação dele, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. E ali ele se revela o caráter, ele toca em nosso coração, revelando quem ele de fato é, a vontade dele, amém, quem ele é. Muito bom. E ali você tem um contato muito mais íntimo com o Senhor, quando você conhece Ele. Né? Glória a Deus. Uau, cara, que lindo, muito bom. Gente, a gente está chegando aqui aos fins, mas vai ter um recadinho do presbítero Edinho aqui para você. Tá? Fica ligado ainda com a gente. Esse recadinho, você sabe que esse recadinho é aquele recadinho que pega a gente, né? Eu acho que ele até, de certa forma, já deu o recadinho dele aqui, que eu já fui tocado aqui já. O pessoal fica, essas alturas, né? O pessoal já fica, acaba não termina não, tá tão bom e tal. Mas a gente tem aqui uma estrutura para seguir. Eu creio que o recado que o Edinho vai passar para você, Deus vai usar ele para falar com a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero deixar aqui o meu recado para você agora, mais uma vez. Vai lá no Instagram, Promessista DF. Segue a gente, curte, comenta, registra sua foto para a gente, marca a gente, Promessista DF, Promessista Brasil. A gente vai repostar aí essa foto, conjunto com você assistindo, no seu celular, tira um print na TV. Eu creio que vai ser uma bênção poder fazer esse repost, tá? Do seu registro. E segue a gente aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha com o povão. Creio que vai abençoar a sua vida. Cada um podcast mais abençoador, mais encorajador que o outro. E como você sabe, né? Os podcasts são sempre às terças-feiras, às 21 horas. Então você já é o nosso convidado para estar aí na próxima terça-feira, assim Deus nos permitir. Bom, esse é o meu recado, mas eu deixo o recado encorajador aqui com o presbítero Edinho, Edinho, fica à vontade, que Deus te use aí para falar com esse povo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria usar um texto que eu já usei aqui, corrigindo, né? 1 Pedro, né? Eu falei 2 Pedro, 1 Pedro, né? 3,15, né? Ele vai dizer bem assim: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Antes, meu irmão, santifique o Senhor em seu coração. A palavra do Senhor de 1 Pedro vai ser exata. Essa vontade de conhecer ao Senhor, o Criador, eu vou usar aqui parafraseando as palavras de Santo Agostinho, né? Uns que falam que não gostam de ouvir ser chamado de santo. Mas a tradição diz, o Santo Agostinho, ele vai dizer que o ser humano ele foi criado com um buraco em seu coração do tamanho de Deus. Que ele não tem condição de ser preenchido se não for com Deus. O ser humano, ao longo da história da humanidade, ele buscou a humanidade, né? Todas as linhagens da humanidade, das civilizações, elas andou buscando algo eterno. Algo que não se acabaria, algo que não se findaria, uma vida após essa. A juventude, né, eterna, né? Tem filmes aí falando de fonte de vida eterna. Mas eu te apresento aqui nessa noite, né? Para quem não conhece, a fonte de vida eterna é Cristo. Santifique o Senhor no seu coração, esteja pronto para responder a alguém falar bem assim: por que você crê no Senhor? Por que você crê nele? O que te fez crer nele? De fato você conhece ele? De fato você sabe quem é ele? Esteja sempre pronto para responder essas perguntas. Isso não é a teologia que dá. Isso é uma vida de intimidade com ele, uma vida de santidade com ele, né? De caminhar o caminho dele. E quando eu falo santidade, eu não queria usar um termo santarrão, né? Pelo contrário, Paulo vai dizer que a vereda do justo é como o sol na aurora. Ele chama a vereda do justo um cara que está na escuridão ainda, mas que tem esse encontro com Cristo. E ele vai clarear até ser um dia perfeito, né?
Então Cristo ele quer fazer isso com sua vida. Ele quer te clarear até você ser um dia perfeito, né? E aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar e terminar até os dias do Senhor. Amém? Uau, cara, que lindo. Deus abençoe grandemente. Estou emocionado aqui, cara. A câmera não pega aqui os meus olhos aqui. Que eu tô... Muito bom. Que Deus abençoe. Edinho, Deus abençoe tua vida, cara, teu ministério. Para quem não sabe, vou revelar aqui. Geralmente eu não falo não, mas o Edinho é uma ovelha nossa em Planaltina do Goiás. É o meu braço direito lá na igreja. É um pastor junto comigo. Na prática com a gente, um bom presbítero, um bom mestre no ensino. Louva a Deus pela vida dele, pela igreja de Planaltina do Goiás. Os irmãos do Planaltina do Goiás estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Todos os irmãos, toda a igreja, toda a Comissão do Distrito Federal, você que está em outro estado do Brasil, que eu sei que tem gente aí de outro estado que acompanha a gente, às vezes do sul, do norte, enfim, os irmãos do Goiás, o Brasil aí, o pessoal que acompanha, tem gente até às vezes de Portugal que dá um recadinho pra gente. Gente, um beijo no seu coração, um abraço aqui nosso e aguarda a gente até a próxima terça-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Edinho, Deus abençoe, em nome de Jesus. Posso só dar um recadinho, pessoal? Por favor, Edinho. Quero agradecer a Deus pela igreja que eu congrego, né? Eu sou muito satisfeito com esse trabalho que Ele me concedeu, que o Senhor me concedeu, né? De estar ali congregando com os irmãos juntos, poder abençoar a vida dos irmãos e ser abençoado, né? Queria deixar um grande abraço aí para todas as famílias, né? Toda a família promessista, mas em especial para a igreja de Planaltina de Goiás. Devagarzinho a gente chega lá, né, pastor? Devagarzinho a gente vai caminhando, vai melhorando, vai levando aí a palavra do Senhor e a gente vamos ser dia perfeito, né, irmão? Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Então, fica ligado com a gente até o próximo programa. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus.